É, estou em duas plataformas, aqui no Instagram, como vocês estão vendo, e também no YouTube ao vivo. Vou deixar registrado hoje uma tese que eu tenho, uma tese sobre o que o Donald Trump quer. Então, bem, eu estou olhando para duas câmeras aqui, então se eu ficar olhando para uma e não olhar para outra, é normal, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal. Eu falo um pouco sobre política, eu falo sobre um pouco de política por hobby, analiso, por hobby apenas, a minha profissão é outra, e à luz do direito, muitas vezes a minha análise é a partir disso. Bem, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as taxas que está a taxação do Donald Trump aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre os jogos do xadrez, né? Do xadrez internacional. Muitos falam 4D, eu acho isso engraçado, né? Os que falam que é xadrez 4D não sabem nem jogar o xadrez normal. Imagina 4D. Enfim, eu vou me explanar hoje sobre. Hoje, pelo contrário de todos os meus outros dias que eu vim trazendo todos os dias um vídeo sobre um tema, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu vou falar apenas de um assunto específico, que é o jogo internacional, ou pelo menos pela uma visão da teoria dos jogos, uma visão da teoria dos jogos do que está acontecendo na geopolítica e os jogos das grandes potências. Alguns meses atrás, eu escrevi sobre a guerra inevitável, né? Já era sabida para quem já acompanha a guerra econômica mundial entre os Estados Unidos e a China. Mas hoje eu vou entrar mais no detalhe sobre esse jogo. Hoje eu não vou me preocupar com o tempo, porque eu faço vídeos curtos para estar no Reels, né? Mas eu vou pegar alguma coisa no sentido, vou pegar o assunto no sentido único e estritamente sobre essa guerra entre os Estados Unidos e a China e o Brasil, onde se encontra nisso. O que está acontecendo, na verdade, com o Brasil? Na verdade, não. Como eu vejo esse jogo. Bem, enfim. Vamos lá, o pessoal, essa semana está bastante complicado nas redes, né? Sobre essa taxação. Então, eu vou dividir alguns temas, tá? Eu vou dividir alguns temas. Primeiro, nós vamos falar um pouco do BRICS, que tem tudo a ver o que aconteceu com o BRICS. Hoje esse papo que eu estou tendo aqui não é para o senso comum. Não é para o senso comum. Tá? O senso comum ele está acostumado a polarizar o assunto, né? Ou é Lula, ou é Bolsonaro, e a coisa fica um pouco meio turva no meio, ninguém sabe bem ao certo o que está acontecendo no jogo, né? Enfim, o que está acontecendo. Mas eu vou tentar separar os assuntos. Primeiro eu vou falar do BRICS, né? Qual que é o objetivo da China? Qual que é o objetivo da China nesse cenário? Nós aqui do Brasil pouco olhamos para a China, imaginamos que ela é só um grande país que compra muito do Brasil e que eles são comunistas. Bem, vamos com calma para a gente poder analisar quais são os objetivos, porque analisando os objetivos da China dá para a gente poder entender um pouco melhor para onde nós vamos. Ficou confuso? Eu já explico um pouco mais. Outra coisa é o quê? Qual é o objetivo do Donald Trump com as tarifas? Não está claro, mas nós vamos. Eu tenho uma tese a respeito para onde Donald Trump quer ir e por que ele está usando o Bolsonaro. Ficou confuso um pouco mais? Eu já explico. A dinâmica também eu vou dividir pela dinâmica Brasil, China e Estados Unidos, como eu já comecei mais ou menos separar aqui para vocês. Eu também vou explicar que da mesma forma que o Donald Trump usa o Bolsonaro, Lula também é usado pelo Xi Jinping, né? De formas diferentes, mas com
vamos se dizer assim, com objetivos diversos, mas usando peças antagônicas dentro do nosso país. Eu vou explicar isso melhor também. Vamos entender um pouco melhor, ou pelo menos pela minha visão, se o senhor Inácio, como ele pode se sair. Ele pode se sair ainda pior do que ele já está se saindo, ou se ele pode melhorar, aproveitando tudo o que está acontecendo, ele pode aproveitar toda essa circunstância. Estava vendo ali. Estava atrapalhando. Vamos lá. Também eu vou falar um pouquinho também do Eduardo Bolsonaro. O pessoal fica criticando o Eduardo Bolsonaro, o pessoal da esquerda, né? Fica criticando o Eduardo Bolsonaro como se ele fosse relevante nesse jogo. Não é. Se não fosse por ele, se não fosse pelo Eduardo Bolsonaro, nesse jogo internacional, o senhor Inácio estaria jogando sozinho, tá? Mas eu vou explicar melhor. Vou explicar melhor isso. Vou falar um pouco do Eduardo Bolsonaro. Eu também vou falar a respeito de que o mundo está contra as ideias do bolsonarismo, por consequência, por ato contínuo, as ideias do Donald Trump, mas isso também vou explicar. Os impactos econômicos, né, que o Brasil... Vou separar, então vou estar saindo. Eu vou estar saindo aqui das relações internacionais, dessa guerra econômica mundial, e direcionando a minha visão, então, pelos impactos econômicos aqui no Brasil. Né, o reflexo, pelo menos, né, o reflexo da guerra econômica entre Estados Unidos e China aqui dentro do país. Eu vou tentar analisar um pouco melhor isso também, mas eu explico com mais detalhes mais para frente. Também a voracidade de poder do Donald Trump nessa relação. Né? Se a gente entregar para ele o que ele está pedindo na carta, ele vai querer mais e mais e mais e mais, e vai ser desta forma. Enfim. Também vamos abordar um ponto muito interessante nessa relação Brasil e Estados Unidos, que é o seguinte: nós, como nação brasileira, nós exportamos o que nós temos de melhor, o que nós produzimos de melhor para os Estados Unidos. Desde de um super grão, uma super cana, a cérebros, os nossos melhores cérebros estão lá. Nós exportamos até os nossos cérebros para lá, os nossos melhores. Poucos retornam. Mas eu vou falar disso com mais calma. E também os impactos dessa tarifa, que vai entrar em vigor dia 1º de agosto, mas como as relações políticas, econômicas, elas se entrelaçam neste mundo que vivemos, só a mera promessa, já gera impacto econômico, como vocês sabem. Tá? Essa live não é para o homem médio comum, para o ordinário people, tá? Essa live é mais para poder me explicar com mais tranquilidade, deixar registrado, para mim deixar registrado o que eu tenho para dizer a esse respeito, tá? Então, esses impactos já começaram a ser perceptível. São escadas, né? Tem escadas, é uma escada e tem degraus de acontecimento. Em primeiro momento, a médio prazo, a longo prazo, se continuar, porque tarifa não é para sempre, tá, pessoal? Nós não estamos eternamente condenados à tarifa de 50% com os Estados Unidos, mas isso eu vou entrar no detalhe. E no finalzinho nós vamos falar sobre como traduz o jogo internacional do senhor Inácio aqui no território brasileiro, o que traduz em voto, que
que interessa, a manutenção do poder, não é isso, galera? O que interessa é a manutenção do poder. Se você não entender isso, aí as coisas começam a ficar complicado para você entender, porque você tem que primeiro compreender qual é o objetivo dos players políticos. Quais são os objetivos dos players políticos? Vamos ver. Não sei. Vamos analisar juntos. Temos tempo hoje, essa noite de sábado, temos tempo para que isso ocorra. Vamos lá, então. Para quem não sabe, mas antes de eu começar, deixa eu perguntar novamente para minha staff, para minha equipe aqui, se tá me ouvindo bem no YouTube, tá me ouvindo bem no Instagram. Se estiver me ouvindo bem, consegue me avisar se tá tudo certo? Nos dois canais? A minha equipe é maravilhosa, pessoal, é demais. Eu uso equipamentos de última geração, uma equipe enorme de pessoas trabalhando para a gente poder conversar nessa live. Tô zoando, galera. Só tô com o celular na minha frente. E a minha inseparável esposa, a Bibi. Todo mundo conhece como Bibi, né, Bibi, meu amor? Eu te amo, tá? Ó. Então vamos lá. Pessoal, então vamos começar a falar sobre as relações internacionais, né, o contexto global e o BRICS. Como vocês sabem, o BRICS, ele aconteceu aqui no Brasil, o senhor Inácio, ele é o presidente do BRICS. BRICS é um conjunto de países bastante diferente um do outro, que o Brasil faz parte. Esse BRICS, o B é de Brasil, o R é de Rússia, o I é de Índia, o C é de China e o S é de África do Sul. Forma o bloco BRICS, ou em inglês seria como se fosse um BRICS bloco mesmo, tipo um bloco de concreto, sabe esse que constrói casa? É o mesmo nome, é BRICS, é o bloco, a junção dessas letras, né? Ele se formou em primeiro momento, ele se formou como um fórum econômico entre esses países, o fórum econômico e de comércio entre esses países. Hoje ele se expandiu um pouco mais, tem fora o núcleo BRICS, tem uma segunda ciclo de países mais próximos, como um conselho, alguma coisa nesse sentido, e um terceiro anel, que são associados, como, por exemplo, vocês ouvem muito falar que o Irã está associado ao BRICS, mas ele está associado nesse terceiro anel, vamos dizer assim, o núcleo, um segundo anel que tem conselheiros e um terceiro anel que tem associados. Eles se associam por causa do banco do BRICS, onde a Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente, ela é presidente deste banco hoje. Então, entendemos essa parte, né? É um bloco bastante importante no mundo inteiro. Só da gente estar falando de um bloco econômico que conta com a China e conta com a Índia, já vamos colocar aí mais de 1 bilhão de pessoas, né? Mais de bilhões de pessoas que representa esse bloco. Mas, enfim, ele existe desde 2010, mais ou menos, 2008, 2010, uma coisa assim, e ele vem se desenvolvendo, vem crescendo. Ele era meio irrelevante no começo, mas depois ele começou a tomar uma proporção que agora incomoda grandes nações como os Estados Unidos, né? É uma ferramenta. Bem, eu vou voltar nessa questão de ser usado como ferramenta pela China. Mas, por enquanto, a gente precisa saber que o BRICS ele é um bloco econômico onde o Brasil faz parte, um bloco econômico muito importante, onde o Brasil faz parte, porém, todavia, contudo, o Brasil, como a presidência é rotativa, hoje o Brasil se faz como presidente, no caso, o Inácio é presidente do BRICS no primeiro momento.
Bem, agora vamos só pular para um outro conceito para a gente poder esclarecer para a gente conseguir chegar na tese de para onde o Donald Trump quer ir, porque de fato isso é o único ponto aqui, né, nessa conversa, nesse monólogo, na verdade, né, nesse monólogo que eu quero deixar registrado, que é um exercício de futurologia, eu quero deixar registrado isso, né, para posterioridade, para manter no meu canal aqui como um documento de que eu tenho uma tese. Qual é a do Donald Trump? Mas para isso, para me poder explicar a minha tese do para onde o Donald Trump quer ir, eu preciso de explicar ponto a ponto antes de chegar até lá, tá? Me acompanhe. Veja bem, o objetivo da China é muito claro. Ele é muito claro desde 2015. Pode parecer assim uma novidade para quem não acompanha. Deixa eu colocar aqui o nosso quadro que tem as fotos do James Webb, o satélite James Webb. Essas imagens que estão passando atrás de mim aqui é sobre o James Webb. Isso é um outro papo. Quem que é James Webb? É só o telescópio mais tecnológico da humanidade, da civilização, enfim. Bem, a minha equipe tentou comunicar comigo aqui, não entendi qual que é a equipe. É um assunto astronômico, depois eu entro nesse detalhe. Bem, a televisão apagou, galera, então vai ser dessa forma. Então, aí nós temos que entender qual que é o objetivo da China nesse jogo. Qual que é o objetivo da China nesse jogo? É muito claro o objetivo da China nesse jogo das relações internacionais. É muito claro. Desde 2015 é muito claro, onde eles publicizam um artigo, né, o Partido Comunista Chinês publicita um artigo onde encontra-se um plano de crescimento chinês, que ele vai de 2015 a 2035. Ou seja, nós estamos, vamos dizer, um pouco mais do meio deste plano, né? 2025. Ainda esse artigo tem validade para mais 10 anos. E o artigo se chama Nova Rota da Seda. Eu conheço esse plano desde 2018. Desde 2018 eu conheço esse plano, participei de muitas rodas de conversas num grupo de estudo chamado China Contemporânea, onde uma pessoa muito importante neste tema aqui no Brasil ministrava esse grupo de estudo, chamava China Contemporânea. É o professor Walter Barbieri. Ele é professor na Univale, de Relações Internacionais, aqui, tanto no campus de Itajaí quanto no campus de Balneário. Excelente professor. Então, ele trouxe esse... eu fazia o curso de Direito e eu tive a oportunidade de participar desse grupo de estudo, que nós estudávamos o plano da nova Rota da Seda, da China. Que era um plano que foi publicitado, como eu disse, desde 2015, e o plano vai até 2035. E tem vários tópicos. E um deles é um plano bastante conhecido, um dos principais planos conhecidos da nova Rota da Seda, uma moeda única entre todas as nações. Uma moeda não lastreada em uma nação. Ou seja, trocando as palavras, que tirasse o dólar do caminho
e elegesse uma moeda única mundial. Na época ainda estava meio devagar ali o que poderia ser no sentido de criptografia na moeda, enfim, nesse sentido, mas hoje a coisa está mais clara, que seria uma moeda criptografada. Nós não estamos falando do Bitcoin, nós estaríamos falando de uma coisa ainda mais avançada, se é que pode ser visto dessa forma. Então, existiu essa tese lá no passado, onde a China, e engana-se quem acha que a China gostaria de colocar a moeda dela como hegemônica no lugar do dólar, que é uma moeda nacional dos Estados Unidos. Né? O dólar é usado no mundo inteiro, porém ele é uma moeda nacional dos Estados Unidos. Pessoal, bem, eu preciso ser mais rápido na minha explicação, senão eu vou ficar devagando aqui e eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, na posterioridade tiver alguma dúvida, pergunta, a gente vai entrar no detalhe, a gente vai tentar melhorar esse raciocínio. Mas o objetivo do Xi Jinping, da China, é muito claro, é a nova rota da seda, é fazer negócio com o mundo inteiro, é sair lá dos portos chineses, passar pelo Cazaquistão e chegar na Europa, passar pelo Paquistão, chegar ali no Oriente Médio e depois ir para a Europa. Tem a nova rota da seda marítima, que chega até aqui no litoral brasileiro, no litoral do Peru, do Chile. Bem, é um plano gigantesco, é uma coisa absurda, que é uma veia de investimentos no mundo inteiro, principalmente na África, onde a nova Rota da Seda praticamente já dominou. Este plano, toda vez que eu falar Rota da Seda, é o plano chinês vamos ser claros, de hegemonia econômica no mundo. Beleza? A China aqui, não vamos tratar a China como um paizinho bonzinho, vamos tratar um país muito forte, pragmático, que tem interesses geoeconômicos, geopolíticos, geoeconômicos. Beleza? Então é isso. Qual é o objetivo do Donald Trump? É incerto, não tem como saber. A minha tese é que o Donald Trump ele tem um único objetivo: um terceiro mandato. Mas vão dizer, não, é proibido pela Constituição americana. Mas como o Erdogan da Turquia já conseguiu manobrar isso, como o próprio Vladimir Putin já conseguiu manobrar isso, vocês lembram quando o Medvedev se tornou presidente, ele era primeiro-ministro, se tornou presidente, o Vladimir Putin foi para primeiro-ministro, mas, na verdade, quem mandava no país era o Vladimir Putin. Então, vai ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido, do Donald Trump ser vice, do J.D. Vance, mas ele, de fato, que vai mandar num terceiro mandato. Né? Então, partindo dessa premissa de que o objetivo do Donald Trump está fazendo tudo isso que ele está fazendo, o objetivo dele é um terceiro mandato. Mas é esquisito da gente analisar dessa forma, porque se a gente analisar com as regras que o próprio Estados Unidos inventou há 80 anos atrás, pós-Segunda Guerra Mundial, esse jogo internacional, o xadrez 4D, ó, deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês aqui o meu xadrez. Tá vendo meu xadrez aqui, ó? Quem quiser um dia vir me desafiar no xadrez, estamos juntos. Sou xadrista de família, tá? Mais conhecido como matador de rei. tô zoando, é sério. Então, mas enfim, o jogo o xadrez internacional, ele é bastante complexo e a China joga muito bem esse jogo que os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos inventou. Os Estados Unidos está declarando guerra contra a China porque a China está jogando
Hoje, a China joga o jogo capital, o jogo das relações capitais no mundo, muito melhor do que os Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Então, agora nós definimos o objetivo de que é infraestrutura no mundo inteiro para vender as quinquilharias chinesas. Carro elétrico, enfim, infraestrutura em troca de produtos em todos os países. A diplomacia chinesa no mundo civilizado nunca existiu uma diplomacia com tanto profissionalismo igual ao dos chineses. E aqui eu não estou defendendo, não estou dizendo que eles são bonzinhos, tá? Eu estou dizendo que eles jogam o jogo que os Estados Unidos inventou melhor do que os Estados Unidos. É como se os Estados Unidos tivessem ensinado a China a jogar o xadrez. Hoje a China é tipo o Carl Walson lá, tipo, é o melhor do mundo. Enfim, vamos lá. Então vamos agora, vamos adiantar um pouco mais, vamos adiantar um pouco mais o nosso raciocínio. Eu quero abordar agora a dinâmica Brasil, China e Estados Unidos, né? Da mesma forma, veja bem, pessoal, veja bem, você que está assistindo esse vídeo e acompanhou minimamente o que está acontecendo essa semana entre Donald Trump, Bolsonaro, Lula e Brasil. Tá tipo meio caótico. O Bolsonaro foi meio pego de surpresa com esse 50% de taxa em cima do Brasil. Eu tenho certeza que ele e as pessoas que estão com ele ali tomaram uma surpresa nesse sentido de que eles não estavam esperando uma pancada tão forte dessa, porque acaba atrapalhando os interesses deles também. Ou vocês pensam que a maioria dos empresários que vão ser afetados com essa história, não tenham dúvida, a maioria deles são bolsonaristas, acreditam nas ideias conservadoras, apesar que eu não vejo assim do Bolsonaro, tá, pessoal? Eu vejo que o Bolsonaro é um reacionário, não é um conservador. O conservador é diferente de ser reacionário. O reacionário é a distorção do conservador. É o conservador analfabeto. Entende? É o conservador que nunca leu um livro. Entende, pessoal? É tipo o progressista e o revolucionário da esquerda. O progressista é o que leu livros, entende o conceito social, como ele é importante. E o revolucionário é aquele que nunca leu nenhum livro. Ele quer fazer uma revolução apenas da cabeça dele. Mas, enfim, isso também é um outro papo. Eu não quero fugir aqui do que a gente está conversando. Então, como a gente está vendo essa relação meio caótica entre o Donald Trump, Bolsonaro, com essa carta, relacionando o Lula, o STF, uma coisa meio caótica aqui no Brasil, da mesma forma que o Bolsonaro está usando me desculpa, o Donald Trump está usando o Bolsonaro de qualquer jeito, tipo um pano de chão, assim, sujo, balançando ele e ele não conseguindo responder esse clima caótico que está acontecendo, está apanhando, né? Da mesma forma, o Lula está sendo usado pela China. A diferença é que o Bolsonaro ele começou a ser usado de forma atabalhoada em poucos dias atrás, de uma forma de emergência pelo Donald Trump. Uma coisa assim meio emergencial. Então, por isso que está meio atabalhoado. Mas quando se trata do Lula, a China vem usando o Lula, fazendo ele dançar a música que a China toca desde 2023. O Lula já vem alinhando uma dança com a China já faz muitos meses. Então, ele está muito melhor posicionado neste jogo, ele está muito mais posicionado. Ele está muito melhor posicionado. Né? Enquanto um usa o Bolsonaro de qualquer jeito, a China tem um direcionamento para o Lula. Faz isso que vai dar certo nessa guerra. Porque o reflexo da guerra
econômica mundial está em todos os lugares, não é só no Brasil. Está em todos os lugares. Se você vê a questão do Canadá, se você vê a questão da Austrália, se você vê a questão do Panamá, se você vê a questão da Europa, se você vê a questão do México, a gente olha aqui pra gente aqui que a gente está meio, né, meio F, com bons olhos. Fala, meu, a gente não está tão F assim como o México, quanto o Canadá, quanto a União Europeia, enfim, né? Nessa guerra não ia ficar somente Estados Unidos e China, Estados Unidos e China brigando. É claro que isso ia sobrar para todo mundo, ia resbalar em todo mundo. E no Brasil, a gente não tem como fugir disso, porque os nossos dois maiores clientes são a China e os Estados Unidos. São os dois. E os dois têm objetivos diferentes. Um é Rota da Seda, o outro é um terceiro mandato. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Um quer. Aqui, volto a dizer, não é uma defesa. É somente a minha leitura a respeito do que eu estou vendo. Um quer parceiro no mundo inteiro para ter uma hegemonia econômica no mundo. China. O outro, que é o Donald Trump, está preocupado. Essa é a minha visão, galera. Essa é a minha visão. O Donald Trump está preocupado com o quê? Está preocupado com um terceiro mandato. Como vai ser feito isso? Não importa. É um terceiro mandato que importa. É a manutenção do poder. Bem, nesse jogo, a gente não pode ficar surpreso que o Lula pode se sair bem. Ele já está se saindo bem. Ele já está se saindo bem. Porque do outro lado, no caso, o Bolsonaro, foi pego de surpresa no jogo. Ele já tinha até se retirado. Ele já tinha até se retirado uns dias atrás. Não sei se vocês lembram, ele estava em campanha pelo PL, pelo Brasil, e aí ele teve que se retirar, ficar em casa, porque são duas circunstâncias que ele teve que se retirar. Uma por causa da saúde dele, que não está legal por causa do atentado à vida dele lá em Minas Gerais, lá em 2018. Todo mundo lembra disso. Meses antes das eleições, 2 meses antes das eleições. Ele já estava com problemas sérios de saúde vindo daquela época. E um processo de tentativa de golpe que está prestes a decretar prisão para ele. Então ele já tinha se retirado do jogo. Quando o Donald Trump vem com uma carta dizendo, taxando o Brasil em 50% por causa do Bolsonaro, entende? Ele teve que sair novamente, dar a cara para bater. Mas ele não está fazendo isso com tanta ênfase como, por exemplo, o Lula, que é presidente, estava preparado para isso, porque ele estava procurando isso, eu já vou voltar nisso. Ele estava procurando isso, então ele estava preparado para essa reação, talvez não estava preparado para uma reação tão forte, mas ele estava preparado para uma reação deslocada do Donald Trump. Eu estou falando do Lula, tá? Então, não se assuste se ele estiver saindo bem. E ele está se saindo bem. Ele só não está se saindo tão bem dançando conforme a música chinesa nessa circunstância, porque o Eduardo Bolsonaro, que a esquerda, os progressistas, os intelectuais da esquerda desprezam e que somente a extrema esquerda, a extrema direita, até a direita democrática, o centro democrático, despreza esse personagem. Mas esse personagem não é desprezível. Eduardo Bolsonaro. Sem essa figura, o Lula estaria jogando o jogo das relações internacionais sozinho, sem oposição nenhuma, porque nenhum parlamentar, exceto o Eduardo Bolsonaro, faz o jogo internacional. Somente ele tem essa capacidade. Ele tem um acesso ao entorno do Donald Trump que nenhum outro parlamentar da oposição aqui no Brasil sonha em ter.
ele tem acesso livre ao Stephen Bannon. Quem conhece Stephen Bannon? Poucas pessoas conhecem Stephen Bannon, mas essa é peça central nessa disputa internacional sobre ideologias políticas. É central. Ele é nazista. Eu posso dizer isso com todas as palavras. O Stephen Bannon, ele está próximo, muito próximo do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, se não fosse você, meu amigo, o Lula estaria jogando sozinho esse jogo, sozinho. Ia estar fazendo gol sem goleiro, tá? Então, para a galera aí da esquerda, que despreza o Eduardo Bolsonaro, vocês estão equivocados nessa leitura, tá? Equivocados. Esse rapaz, ele é perigoso, ele é articulado lá nos Estados Unidos e ainda vai aprontar muito, vai jogar muito contra o Brasil atual. Beleza? O mundo está contra os bolsonaristas, né? O mundo está contra os bolsonaristas agora, porque essa notícia de que a taxação veio para o Brasil com 50% por questões ideológicas e políticas, que isso é meio que inédito ter acontecido, o mundo inteiro, em vários lugares em vários lugares onde teve a notícia a respeito dessa circunstância, colocam o bolsonarismo, os bolsonaros, como uma circunstância que está contra a maré, que está jogando contra o próprio país. Eles se dizem patriotas, mas não são patriotas e muito menos nacionalistas. Né? É uma coisa meio estranha até de explicar para um bolsonarista que diz que ele é patriota, que ele é nacionalista, defender um ataque direto de uma outra nação contra a nossa. É muito difícil explicar isso para um bolsonarista. Está muito difícil ser bolsonarista nos últimos dias, então a galera está meio confusa até mesmo para poder defender as suas teses, assim, né? Então está bastante complicado. Então vamos lá, vamos adiantar a nossa conversa, vamos dar um passo a mais, né? Agora nós temos que dividir. Pessoal, bem, eu estou ao vivo, eu não posso perder essa minha explicação. Eu vou pegar aqui um carregador, vou carregar o meu computador aqui, porque eu estou ao vivo. O meu celular ainda tem bateria, mas o meu computador não tem. Então nós vamos lá, nós vamos falar o próximo passo, nós vamos falar do impacto econômico no Brasil, né, comércio e a guerra mundial. Né, quais são os reflexos econômicos desta guerra entre Estados Unidos e a China aqui no Brasil. Agora vamos destrinchar melhor essa questão, mas eu vou agora carregar o computador. Só um minuto. Meu staff disse que já estamos com horário avançado. Não tem problema. Não tem problema. Tem muita coisa para falar sobre isso. Vamos lá. O staff, tá tudo certo lá no Instagram? Não tá pegando o computador? Não, né? Beleza. Meu staff está me ajudando aqui, pessoal. Tá pegando o computador sim, Bibi.
Senta ali pra mim arrumar. Eu não quero que pegue o computador. Senta aí que eu... Espera aí só um minutinho. Eu não quero que pegue o computador. Acontece. Tá tudo certo. Não vai esquecer do fio aqui. Aí, tá aparecendo o computador? Felipe, deixa que eu posiciono, porque eu tô olhando aqui. Não, eu não quero que apareça o computador. Continua, né? Então vamos lá, pessoal. Enquanto o staff centraliza a TV, Bibi. Centraliza a TV. Eu tô tentando. Então pode deixar que eu faço. Então Calma. pode deixar que eu faço, meu amor. É que aqui Então pode deixar tem que eu delay faço. no celular. Eu tô Então, olhando não, aqui, ó. então pode deixar que eu faço. Assim. Tá feito. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui. Vamos lá. Qual que é o Brasil e qual que é o reflexo do Brasil nessa guerra econômica? O staff tá de sacanagem comigo, pessoal. Vamos lá. O Brasil, o reflexo da guerra econômica entre os Estados Unidos e a China. O Brasil, ele exporta o que tem de melhor para os Estados Unidos. Ele importa o que tem de melhor para os Estados Unidos. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas eu digo o que tem de melhor não é simplesmente uma metáfora. É verdade. O nosso melhor milho, a gente manda para lá. O nosso melhor suco de laranja, a gente manda para lá. O melhor de tudo que nós temos, o que nós produzimos, que a Terra Brasilis produz, manda para lá. O melhor café, o melhor ovo, a gente manda tudo para lá. É cultural, nós gostamos disso. Nós gostamos dessa relação Brasil e Estados Unidos. Sempre foi assim, por isso que é estranho as tarifas, por isso que é estranho as tarifas do Donald Trump de uma nação que ele tem superávit, né? Nós compramos mais dos Estados Unidos do que nós vendemos para eles. Nós vendemos o que nós temos de melhor, mas nós compramos mais do que nós vendemos para eles. E tá tudo bem assim, sempre foi assim. Nós não estamos reclamando, por isso que é tão estranho a gente ter sido taxado, né? Mas nesse jogo, quando é analisado, as coisas não se parecem tão estranhas assim, tá? Então, o que é que acontece? Dentro das exigências do que o Donald Trump nos exigiu nessa carta, que dentro da questão que invade as competências do jurídico, fala, o jurídico tem que parar de perseguir o Bolsonaro, aí a gente vai tirar as taxas. Mas o Brasil também tem que deixar de levantar essa bandeira da desdolarização. Agora, a gente já vai voltar lá no BRICS. Por quê? Porque como o... Bem, eu já vou voltar lá eu já faço o link lá no BRICS, mas, de qualquer forma, o que eu quero expressar aqui nesse ponto é de que esses efeitos da taxação, só a promessa da taxação, já começa a termos reflexo aqui no Brasil. Como eu disse para você, existe uma escada de eventos. E os primeiros degraus dessa taxação, aqui dentro é positiva. Nossa, mas positiva, Lelis? É positiva. Por que é positiva? Por que é positiva? Porque as empresas brasileiras, elas vão deixar de ter um mercado consumidor como o dos Estados Unidos, que é gigante. O Estado, o Estado consumidor, que é os Estados Unidos, né?
como mercado. As empresas perdendo ou ficando mais caro, eu vou deixar bem claro que as taxas não somos nós que pagamos, não somos nós brasileiros, são os americanos que vão pagar essa taxa. Então eles deixam de comprar, vamos colocar o exemplo aqui, o café e o suco de laranja, que eles compram muito. Vai taxar café e suco de laranja. Então eles vão deixar de comprar tanto café assim, porque ele vai estar mais caro. Ele pode ser um café bom. Tem pessoas que vão continuar tomando um café brasileiro. Mas se tem um outro café, um vietnamita, que também tem um café de qualidade, eles conseguem entregar com preço melhor, eles vão preferir um outro mercado, não o do brasileiro. Então, de alguma forma, a taxa não somos nós que pagamos. Mas, em primeiro momento, é positiva por quê? Porque as empresas que estavam exportando esse café, esse suco de laranja, o ovo para os Estados Unidos, vai ter menos compradores, menos clientes, ou os clientes que têm vão comprar menos, porque eles não vão conseguir repassar esse preço para a população americana. Então, esse excedente de produtos aqui nacionais, eles vão se voltar para onde? Para dentro do nosso próprio mercado. Voltando-se para dentro do nosso próprio mercado, nós vamos ter mais oferta de ovo. Então, tendo mais oferta de ovo, o preço do ovo vai lá para baixo. E isso eu queria dizer, até uma experiência própria, no sentido de que eu fui no mercado hoje, eu comprei 30 ovos por R$ 15. Eu já não tinha visto esse preço há muito tempo, há muito tempo. Então, só do fato de ter a promessa de que vai ter 50% de taxa lá em agosto, o reflexo já começa a acontecer agora. Já começa a acontecer agora. Então, nós temos a questão da alimentação, que vai ficar barata na gôndola do mercado, é isso aí. Na gôndola, os impactos tarifários, o primeiro degrau é o impacto dos preços dos alimentos aqui no Brasil fazerem assim, ó, caírem. Esse é o primeiro impacto. É positivo para a gente, como cidadão, mas como macroeconomia, isso não é bom. O segundo degrau, médio prazo, é o quê? É as empresas começarem a demitir. Não conseguem vender, começam a demitir. Então, isso impacta a macroeconomia. Então, no segundo degrau que começa a vir as questões negativas. O primeiro degrau é ruim apenas lá para os Estados Unidos. Mas no segundo degrau, no médio prazo, é ruim para o Brasil, é ruim para o cidadão. No longo prazo, se essas tarifas se manter por muito tempo, começa a quebrar as empresas aqui no Brasil. Isso também é muito ruim, né? Começa o capital fugir do Brasil, porque as empresas começam a ter problema com faturamento, enfim. Então, em primeiro momento, é positivo, tá? Vocês vão ver os impactos nas gôndolas, né? Então, voltando lá nos BRICS, e voltando, esse papo aqui não é para o homem comum, tá? Então, eu digo assim, ó. Os Estados Unidos, o Donald Trump, não taxou o Brasil porque ele gosta muito do Bolsonaro e resolveu fazer isso. Não é isso. Não se trata disso. Não se trata disso. Ele usou, como eu disse para você, ele usou o Bolsonaro tipo que nem um pano de chão. Porque ele foi pego de surpresa com essa circunstância. Porque o Lula, vamos colocar dessa forma, o Lula como, no jogo de xadrez, como o bispo. Ou como a torre. O bispo ou a torre. Um movimento bastante alongado dentro do xadrez, né? O bispo ou a torre. E a China usa o Brasil, no caso o Lula, como ponta da lança para os seus planos. Sem peças importantes no xadrez, a China também não consegue jogar. Então, como ela joga muito bem esse jogo, ela sabe que ela precisa de outras peças. E outras peças, como, por exemplo, o Brasil. É uma peça importante no xadrez internacional,
no caso, na América. Então, o Xi Jinping, né, no caso, a China usa o Lula para poder fazer isso. Esses dias eles assinaram um contrato que vai rasgar uma ferrovia que vai sair aqui do Atlântico, aqui da Bahia, de um terminal marítimo aqui em Ilhéus, na Bahia, até um porto lá no Peru. Vai rasgar, uma ferrovia vai rasgar toda a América do Sul. Vai sair do Atlântico e vai sair lá no Pacífico. Vai ligar os dois com uma ferrovia. Então, isso é muito dinheiro chinês. Isso é muito interesse chinês, né? Então, o Lula, ele está jogando esse jogo e está fazendo isso muito bem. E, para isso, ele precisava de chamar a atenção do Donald Trump. Ele já tinha feito de tudo. Ele já tinha feito de tudo para chamar a atenção do Donald Trump. De tudo, de tudo. Já chamou até o Trump de nazista, de... defendeu as coisas mais... que ele já vem tentando contato com Donald Trump, nada de ter uma conversa, nem para dizer assim, ó, Lula, você é um bobão. Nada. Não saía a palavra Lula da boca do Donald Trump. Brasil, irrelevante. 10% tá bom para eles. Tipo, nação que eles não tinham que se preocupar. É tipo quintal nosso aqui. Brasil é nosso. O que a gente mandar fazer, eles vão fazer. E não é bem assim, eles foram pegos de surpresa, não era bem assim. A parada não era bem assim. Então, quando o Lula se mostrou revoltoso com todas essas questões e se pôs contra os Estados Unidos de uma forma bastante agressiva, e aqui, como eu volto a dizer, aqui não é papo de homem comum, tá? O Lula procurou o contato e teve o contato. Ele fez de tudo e levantou uma bandeira muito cara para os Estados Unidos, que é o quê? A desdolarização, dando a ideia de usar moedas regionais. Pô, a ideia é muito interessante. Nós já estamos vivendo em 2025. A ideia de ter uma moeda única no mundo, sem laços nacionais, é muito importante, porque existe um termo cunhado por um filósofo econômico francês, eu esqueci o nome dele, que vocês podem procurar depois, que se chama privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Esse privilégio exorbitante dos Estados Unidos faz com que os Estados Unidos imprima dinheiro e exporte inflação para o mundo inteiro. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Quando dizem que lá tem uma evolução muito boa, tá, em detrimento a todos os outros países do mundo. Né? Eu não sou anti-americano, galera, eu não sou anti-americano. Aliás, eu gosto da dominação americana, eu uso Nike branquinho no pé, pô. Eu digo para as pessoas que eu já assisti mais de 10 mil filmes americanos. Eu gosto da cultura americana. Eu conheço mais sobre a geografia de Manhattan do que Osasco e São Paulo, que o Rio de Janeiro. Vamos colocar Cuiabá. Conheço mais sobre a geografia de Manhattan, de tantos filmes que eu já assisti, do que as principais cidades aqui a geografia das principais cidades aqui do Brasil. Então, nós temos um domínio americano, sim. Eu gosto, não estou dizendo que eu sou anti-americano, mas nós temos que tratar as coisas como elas são. O BRICS, sim, nós fazemos parte deste grupo, esse grupo é importante para o Brasil, porém, todavia, contudo, por favor, né? Não podemos ser ingênuos. É um grupo que afronta os interesses americanos. Tá tudo certo, tá tudo normal, mas a verdade é essa. O BRICS, ele é um órgão que vai de encontro com as questões norte-americanas. Eu já estou chegando no final, já temos mais de uma hora aqui que a gente está conversando. Então, o que eu quero dizer é que os interesses americanos de usar o Bolsonaro é só conveniência, tá? É só conveniência. O que interessa mesmo é o jogo da guerra econômica entre Estados Unidos e a China.
como os Estados Unidos já usou muitos países para fazer guerra, né? Vários países como o Afeganistão, entre outros, onde a Rússia lutava pelo lado de um e os Estados Unidos lutavam pelo lado do outro, como a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Hoje, os Estados Unidos e a China estão fazendo do Brasil um experimento econômico. Então vamos ver, né? Vamos ver até onde isso vai. Até onde os interesses do Bolsonaro, do Lula, do Xi Jinping, do Donald Trump, eles vão. Só para deixar aqui, nesses segundos finais, pessoal, segue o canal se gostou, segue o canal, dá like, deixa seu comentário. Vamos aqui, nesse canal, deixar bem explícito algumas ideias políticas que eu já venho trazendo para vocês. E não esquece de ir lá na minha bio, lá também tem o meu e-book que é gratuito. Vai lá, dá uma olhada. E é isso, tá bom, pessoal? Ó, ficam com Deus. Tenham uma boa noite. Uma boa noite de sábado, um bom domingo. E é isso, tá bom, galera? O papo foi esse aí, tá? Valeu!